Pai Senhor a todos. Bom, hoje nós vamos dar início a uma outra etapa de estudos, né? Nós vamos falar um pouco a respeito das religiões, né? Compará-las, né? Elas de acordo com o Evangelho, né? Vamos falar daquilo que é pregado, conhecer um pouco mais a fundo alguns segmentos religiosos e a partir daí nós vamos analisá-los à luz do Evangelho, de acordo com as palavras de Jesus. Eu quero falar, a princípio, né, nós vamos começar falando sobre o catolicismo, né, nós vamos falar sobre a Igreja Católica Romana, até porque sabemos que todo esse segmento onde a Igreja hoje está inserida, que é o segmento protestante, ele começa a partir exatamente desse distanciamento, da divergência que aconteceu lá atrás, né? Na verdade, a Igreja Católica Romana, ela, no princípio, né, ela tem aproximadamente 2000 anos e ela não era exatamente evangélica, né? Ela não estava exatamente ligada diretamente aos evangelhos no seu início, mas depois, com o crescimento e tudo mais do cristianismo, ela coloca, né, dentro da sua realidade a questão do cristianismo e ela se torna uma igreja cristã, mas nós vamos observar que ao longo da história ela vai se perdendo e aí é introduzida uma série de coisas dentro desta igreja que distancia ela da realidade do Evangelho. Então eu quero falar um pouco a respeito exatamente dos dogmas da Igreja Católica, para nós entendermos algumas coisas, algumas doutrinas que são ensinadas e ministradas lá e pelo católico que é realmente considerado católico praticante, né? Eu quero... Então vamos lá. A Igreja Católica ela possui, por exemplo, o que eles chamam de 7 sacramentos, né, que permeiam toda a doutrina litúrgica, né, da Igreja Católica. São eles o batismo, a crisma, eucaristia, confissão, a ordem, matrimônio e a extrema unção. Né? O termo católico, o significado dele é universal, né? Então, e ela é realmente uma igreja muito forte, que ela está praticamente inserida em todo o globo terrestre. Então, em todo o mundo você vai ver a Igreja Católica se manifestando, presente, né? Nós vamos observar ela muito presente no dia a dia mesmo de toda a população. Eles cresceram muito, né? E infelizmente é uma igreja que ela alcançou o mundo inteiro, né? É uma igreja que hoje ela é muito forte, sua sede está em Roma, como a gente já sabe, né? Lá no Vaticano. O seu principal líder é o Papa, que depois nós vamos falar um pouco mais detalhadamente a respeito do Papa, como é vista, né, a imagem do Papa. Mas antes disso eu gostaria de falar um pouco exatamente sobre esses 7 sacramentos que eles consideram importantes, né? Primeiro que eu quero falar é exatamente o batismo. E o que acontece com a questão do batismo? O batismo ele é feito, né, quando ainda é criança, né? Essa é a ideia deles do batismo. E por que a criança é batizada? Por que o católico realmente praticante, o batismo ele acontece tão cedo? Porque eles acreditam que alguém que não é batizado, ele já vai direto para o inferno no caso dele morrer. Não existe salvação, não existe nenhuma possibilidade de salvação
se a pessoa não for batizada. Daí o costume deles da criança já ser batizada já nos seus já assim que nasce, né, nos seus primeiros meses de vida a criança já é batizada lá. E a outra questão é a confissão. É interessante, esse aqui é um ponto que é importante nós falarmos sobre ele. A pessoa do padre, né, na confissão, ela é considerada muito importante. E por que é importante? Porque eles acreditam que o padre ele tem poder para perdoar pecados. Então, daí a confissão. Dentro do costume deles, a pessoa precisa se confessar com o padre pelo menos, né, uma vez no ano. E aí o padre, que segundo a liturgia católica tem poder para perdoar pecados, ele vai fazer como a gente conhece, né, como a gente sabe. Por exemplo, ele pode determinar uma penitência, ele pode determinar, né, e nessa penitência pode ser, por exemplo, uma reza que ele determine para a pessoa faça, ou ele pode determinar que ela tenha uma boa ação, ser benevolente com alguém, enfim. Mas o padre ele tem esse poder exatamente de ouvindo a confissão de alguém que cometeu um pecado, ele tem esse poder de determinar o que a pessoa precisa fazer para que ela assim alcance o perdão e, enfim, e siga em frente. Né? E isso é muito sério porque não existe em nós essa autoridade espiritual, biblicamente falando. Né? A Bíblia me dá até o dever de eu perdoar a quem me ofende, mas trata-se apenas de um perdão específico. Se você vem e me ofende, então eu te perdoo, ou ao contrário, se eu te ofendo, você me perdoa, mas não no sentido de que a minha palavra ela é suficiente para que você seja diante de Deus isento da culpa do pecado. Não existe nenhuma base bíblica para isso. Quem pode perdoar os nossos pecados, e inclusive morreu na cruz para isso, é Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus Cristo ele nos purifica de todo pecado. Isso é o que a Bíblia diz. Mas dentro da liturgia católica não, eles acreditam realmente na autoridade espiritual que está sobre a vida do Papa, do Padre, melhor dizendo, para receber, né, ouvir a confissão do meu pecado e ele determinar o que eu tenho que fazer para que eu seja de fato perdoado. Aí tem também a questão da Eucaristia. O que seria a Eucaristia? Um católico praticante é alguém que vai, por exemplo, à missa todos os domingos. Eles comem lá a hóstia e equivale exatamente à ceia que nós temos, por exemplo, na igreja uma vez por mês, mas dentro do culto católico todo domingo, no domingo da missa, eles celebram a Eucaristia, que é exatamente isso, que vai lá fazer parte, né? Ele vai comer lá a hóstia, vai tomar lá o cálice, enfim. E isso se caracteriza como são sacramentos, ou seja, toda vez que alguém vai participar da missa, lá no domingo ele participa da Eucaristia. Né? Outra questão deles é o crisma. O que seria essa questão do crisma? Quando a criança ela é batizada e a partir do momento em que ela é batizada, ela recebe o Espírito Santo. Né? E dentro disso, e aí à medida que ele vai crescendo, a criança vai crescendo, ela vai sendo, como eu posso dizer, ela vai recebendo de Deus algumas coisas diferentes, vai recebendo mais unção até que ela chega, por exemplo, a partir dos 15 anos de idade, que ela de fato vai sendo mais e mais aprofundada dentro disso. Então eles acreditam exatamente na questão do batismo,
por tudo isso, porque recebe o Espírito Santo, enfim, mas não há, de fato, um trabalhar específico para que a pessoa, de fato, conheça Deus e se aproxime dele, né? Tem outro sacramento que é exatamente o matrimônio, né? Segundo, exatamente, a gente sabe que na prática não é bem assim que tudo funciona, mas dentro, né, da doutrina católica, o matrimônio ele é considerado sacro, ele é considerado, por exemplo, alguém que se casa, a única coisa que dá direito à pessoa a casar-se uma segunda vez, por exemplo, é o cônjuge falecer. Fora isso, não existe nenhuma outra. Não existe mais nada que dá à pessoa o direito de se casar uma segunda vez. Né? Eles acreditam apenas que o casamento ele é indissolúvel, então a única coisa que caracteriza ou que dá à pessoa o direito de se casar uma segunda vez é exatamente o outro morrer. Né? A ordem, que é outro sacramento, fala exatamente do momento em que a pessoa recebe o clero. Então, alguém que realmente se dedica à vida sacra, ao serviço dentro da igreja, então ele vai receber a ordem e aí ele precisa fazer lá, no caso, né, um voto de castidade. E existem alguns casos muito específicos onde a pessoa, por exemplo, ela é casada. Então, quando ela é casada, ela vai ser admitida como um diocesano, por exemplo, um diácono, né? Desculpe, mas ele não pode, por exemplo, dificilmente ele vai ser admitido como um bispo, como um padre, né? Como alguém que vai exercer um cargo realmente de liderança dentro da Igreja Católica. Para você ser bispo, ser padre e porventura talvez chegar, né, ao papado, e aí você precisa realmente assumir, né, o compromisso da castidade. Fora, sem isso você não chega aos cargos mais elevados dentro da liturgia católica. E tem lá também o que eles chamam de extrema unção, que é exatamente a unção com óleo. Então alguém que, por exemplo, que vai à igreja e precisa e quer receber uma cura, ele vai receber lá a unção com óleo para que ele alcance o que eles chamam de a graça, né, ou a cura, ou a bênção da parte de Deus. Então esses são os 7 sacramentos da Igreja Católica. Né? Como já disse, eu vou repetir para que fique fixado, né? Que são exatamente o batismo, a crisma, a eucaristia, confissão, a ordem, o matrimônio e a extrema unção. Nós vamos tocar em alguns pontos que eu acho extremamente importante nós entendermos. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é para a figura do padre, né? Por exemplo, como já falei lá na questão da confissão, para a igreja, a pessoa do padre tem a mesma importância de Jesus. Sem o padre, o sacrifício de Jesus é inútil. O padre tem poder para perdoar pecados. Vamos entender isso aqui. Por exemplo, no que eles acreditam dentro da sua liturgia? Quando alguém sai de casa, por exemplo, e vai para a igreja, e lá o padre ele vai celebrar a ceia ou ministrar a ceia, tem um momento ali da hóstia, como eu já disse, da Eucaristia, que o padre, no que eles acreditam? Eles acreditam, por exemplo, que sem o padre, o sacrifício de Jesus na cruz, ele não tem poder, ele não tem valor. Por quê? Porque eles acreditam, por exemplo, que quando o padre ele lê aquele texto, até de Coríntios e tudo mais, que fala a respeito da ceia de Jesus, quando ele fala, né, este é o meu corpo que é partido por vós, este é o meu sangue,
Enfim, eles acreditam que no momento em que o padre ele está exatamente lendo este texto bíblico, ele está transformando uma coisa comum em Deus. Eles acreditam realmente na transformação do pão e do vinho, no caso da hóstia, né? Eles chamam de hóstia. Eles acreditam na transformação e acreditam que só é possível. Por quê? Porque o padre lê o texto lá, então, acreditando na santidade do padre que está celebrando ali a missa, eles acreditam realmente que há poder nas mãos do padre para isso. São as palavras dele, a santidade do padre que traz essa transformação, né, do pão e do vinho, que se transformam então no corpo e no sangue de Jesus. Isso é muito sério, né? Eles não acreditam, por exemplo, na salvação que vem somente por intermédio da fé, mas a salvação ela só é possível por intermédio da fé em Jesus, mas ela precisa ser acompanhada por uma atitude diferente, pelo sacrifício realmente da pessoa de se abster disso, daquilo e daquilo outro, de se abster principalmente, claro, do pecado. E evidentemente que sim, nós precisamos romper com o pecado para ser salvos, mas a questão deles é no que eles... por isso eles acreditam tanto na pessoa do padre, por isso vão se confessar ao padre, por acreditar existir autoridade no padre para conduzi-los. Então, daí as penitências, daí o acreditar que ele cumprindo uma determinada penitência determinada pelo padre, eles vão conseguir o perdão do pecado e vão seguir em frente. Então isso é muito sério, é muito importante nós entendermos que a autoridade maior do Evangelho é Jesus Cristo, irmãos, aquele que tem poder para nos salvar e mudar a história das nossas vidas é Jesus Cristo. E evidentemente que eu estou falando de pessoas que de fato seguem, né, toda a liturgia católica. Nós vamos observar que o Brasil, por exemplo, ele é considerado hoje, já há muito tempo, né, a maior nação católica do mundo, porque nós temos, embora tenha diminuído muito dentro do Brasil o número de católicos, como eu posso dizer, confessos, né? Mas nós ainda estamos falando aí de aproximadamente 120 milhões de brasileiros que se consideram pecados, se consideram católicos, e é muita gente, né? Só que a maioria deles não é praticante, a maioria deles não frequenta a igreja, mas aquele que está lá, que vai, que participa das missas, ele tem essas questões que nós estamos levantando aqui como regra de vida, como realmente coisas de fato importantes para a vida deles, para o dia a dia deles, para a continuidade sabe, realmente no que eles acreditam, né? Por exemplo, a questão de falar sobre Maria agora. Quem é Maria para eles? Maria é considerada a mãe de Jesus e por isso, portanto, mãe de Deus. E na verdade nós sabemos e conhecemos que Maria, sim, foi mãe de Jesus, mas a mãe de Jesus no que diz respeito à natureza humana de Jesus, né? Mas no caso deles não, uma vez que Jesus nasceu de Maria, então Maria não é só apenas mãe do Jesus homem, mas ela é mãe de Deus e por isso ela é considerada pela Igreja Católica a Santíssima Maria. Ela é considerada, por exemplo, né, se você pegar lá no livro que fala especificamente de Maria, você vai encontrar lá a informação que fala que Maria, assim como Jesus, ela também morreu e ela ressuscitou
e foi assunta ao céu e se tornou, por exemplo, mediadora, né? Ela é a intercessora diante de Deus, e não Jesus. Então eles acreditam que da mesma forma, existem até alguns ensinamentos dentro da Igreja Católica que falam, por exemplo, de Maria ter nascido da mesma maneira como Jesus, por exemplo, né? Que não teve, que a sua mãe era virgem e aí gerou Maria, enfim. E isso vai longe. Se a gente for observar tudo isso, isso vai longe. Mas e existe muita incoerência dentro dessa crença deles. Então Maria, a Bíblia fala que nós temos um intercessor diante do Pai, e esse intercessor, inclusive advogado nosso, é Jesus Cristo. A Bíblia é muito clara dentro disso, mas para eles não, para eles existe aí a pessoa de Jesus, eles acreditam na divindade de Jesus, na salvação que vem por Jesus, mas essa questão da Maria, por exemplo, não. Quem intercede por nós diante de Deus é Maria, até porque eles acreditam que Maria é uma autoridade, ela é autoridade sobre Jesus, pelo fato de que ela, assim como ele, também ressuscitou. Morreu, mas ressuscitou, foi assunto ao céu, enfim. Então existem muitas questões que foram colocadas, nós vamos entender por que essas coisas foram colocadas dentro da Igreja Católica, exatamente ao longo do estudo aqui que a gente foi conversando, vocês vão entender isso. Eu gostaria de falar um pouco também a questão do Papa. Quem é o Papa para a Igreja Católica? O Papa, na verdade, nós já sabemos, ele é a maior autoridade dentro do catolicismo, né? Dentro da Igreja Católica Romana. Né? O Papa, ele é, de fato, para eles, a maior autoridade dentro da Igreja Católica. E eu quero ler aqui rapidinho. Para eles, o Papa é o representante de Deus aqui na Terra. Qualquer pronunciamento feito na cadeira papal é considerado infalível. O que significa isso? Então vamos por partes aqui para nós entendermos. Primeiro, para eles o primeiro Papa, né, da Igreja Católica foi exatamente o apóstolo Pedro, né? E eles não acreditam, por exemplo, que os apóstolos, né, existam apóstolos depois daqueles, os apóstolos que vieram depois de Pedro, João, enfim, os discípulos de Jesus, são exatamente os papas que são constituídos depois deles. Então, não é como hoje nós vemos, por exemplo, eles não acreditam no ministério de apóstolos que tenham vindo depois. Para eles, os apóstolos que são, na verdade, sequência, vamos dizer assim, né?